Hoje a gente vai decifrar um tema que está por toda a parte, mas que a gente raramente para analisar de verdade. O poder da linguagem moral. E claro, como ela pode ser usada tanto para inspirar quanto para manipular. Essa frase é o nosso ponto de partida. É uma ideia muito poderosa, porque ela já expõe de cara uma vulnerabilidade do nosso jeito de pensar. Pois é, porque no momento em que a nossa capacidade de questionar diminui, um espaço bem perigoso se abre. Um espaço onde a manipulação adora se esconder, muitas vezes por trás de supostas boas intenções. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o problema, primeiro a gente precisa olhar para dentro, sabe? Para a forma como o nosso cérebro funciona quando ouve certas palavras. Olha só, quando a gente ouve palavras como bem ou justiça, proteção, nosso cérebro reage de um jeito muito específico. Ele não ativa o modo de análise crítica. Pelo contrário, ele entra em modo de cooperação. A nossa guarda crítica, ela simplesmente baixa. É quase instantâneo. Isso não é um defeito, tá? Longe disso. Na verdade, é uma característica que nos ajudou a sobreviver como espécie. Confiar em quem parecia defender o bem do grupo era essencial. O problema é que esse mecanismo, que é super antigo, hoje em dia pode ser explorado. E essa é a questão central de tudo. O que acontece quando essa linguagem tão poderosa deixa de ser uma bússola e passa a ser uma arma? Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos ver como a gente pode identificar as táticas de manipulação moral que aparecem o tempo todo em debates, no trabalho e até nas nossas relações pessoais. Bom, aqui está uma das ferramentas mais comuns, a chantagem moral. Repara que o foco não está no argumento, de jeito nenhum. Está na identidade moral de quem discorda. A frase no slide é um exemplo clássico disso. Então, o ponto crucial é este. O objetivo aqui não é chegar à verdade, é gerar uma resposta emocional. A meta é o controle, seja pela culpa ou pelo medo de parecer alguém do mal. E a nossa primeira linha de defesa mental é aprender a separar essas três coisas. Uma boa intenção não garante que a ideia seja correta. Um discurso que convence super persuasivo não quer dizer que seja verdadeiro. E a verdade? Bom, a verdade muitas vezes não vem numa embalagem confortável. Beleza, já vimos o problema, agora vamos para a solução. Como seria uma comunicação que usa a empatia e a linguagem para libertar o pensamento, ao invés de aprisionar? E este slide ilustra essa diferença de um jeito brilhante. O manipulador usa a compreensão como se fosse um gancho, para levar a uma conclusão que ele já decidiu. Já o comunicador ético usa a compreensão como uma ponte, para uma análise em conjunto, que pode levar a qualquer resultado. As metáforas também podem servir a esses dois mestres. A metáfora desonesta, ela transforma um debate complexo num slogan emocional, escondendo as nuances, os custos. A honesta, pelo contrário, usa uma imagem para deixar o complexo mais claro, convidando todo mundo a uma análise mais profunda. Agora, a gente vai para a ferramenta que talvez seja a mais poderosa de todas para atravessar essa névoa da retórica moral. Essa é a pergunta-chave. Quando uma ideia é apresentada como tão virtuosa, tão boa, que não pode ser questionada, é exatamente aí que a gente deve perguntar. Afinal, a quem essa falta de questionamento beneficia? E os ganhos podem não ser óbvios, né? Podem ser poder, influência, dinheiro, ou simplesmente o conforto de ter uma posição que ninguém pode criticar. Essa pergunta nos força a procurar por esses interesses. É bom ficar de olho nesses sinais de alerta. É quando a linguagem moral é usada para policiar o pensamento e não para guiar. Se fazer uma pergunta é visto como um ataque, alguma coisa está muito errada com o argumento, e não com a pergunta. Chegamos então à nossa defesa final, uma espécie de resumo de como a gente pode se equipar para navegar nesse cenário tão complexo. Aqui está um checklist bem prático. Primeiro, separe os conceitos. Intenção, persuasão e verdade não são a mesma coisa. Segundo, pergunte sempre sobre os interesses ocultos. E terceiro, e talvez o mais importante, observe a reação às perguntas. A comunicação honesta sempre acolhe as dúvidas. Essa citação resume perfeitamente o espírito dessa análise. O objetivo não é se tornar um mestre da retórica, mas sim desenvolver uma imunidade à retórica que manipula. É autodefesa intelectual, pura e simples. No fim das contas, tudo se resume a isso. A capacidade de olhar além da aparência de virtude e focar na substância da verdade, por mais desconfortável que ela possa ser. E a gente encerra com esta reflexão.
Uma pergunta que nos leva a pensar sobre o estado do nosso debate público. Quando a verdade precisa de uma maquiagem constante de virtude para ser aceita, onde será que está o verdadeiro problema? Fica a reflexão.